Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Mais um início de semana e é um privilégio, queridos, né? A gente sempre tem essa oportunidade de separar um tempo, olhar para a palavra, olhar para o nosso coração e nos alimentarmos daquilo que vem da eternidade para as nossas vidas. Jesus, quando está sendo tentado no deserto, ele fala que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós temos essa necessidade. Muitas vezes as pessoas estão fracas, estão deprimidas, estão ansiosas mais do que precisava, estão angustiadas porque se alimentam só de pão e não da palavra. E hoje nós vamos continuar, né, queridos, buscando esse alimento diário para a nossa vida. A gente está na semana da perseverança, onde nós estamos tratando essa capacidade que nós já começamos ontem a ver, tanto na pregação à noite quanto na primeira devocional da semana, essa capacidade que nos é dada de perseverar. Perseverar nos caminhos do Senhor é uma capacidade que somente Deus pode gerar no nosso coração, o que não exclui a nossa responsabilidade. A capacidade, queridos, de perseverarmos no caminho do Senhor, ela é extremamente necessária e será cada vez mais necessária. Vimos que Mateus 24 é o sermão escatológico, né? É o sermão que aponta para as últimas coisas, o que está por vir. E Jesus deixa claro em Mateus 24, 9, que nós seremos maltratados, seremos odiados, muitos vão se escandalizar, odiar uns aos outros, vão surgir muitos falsos profetas que enganaram a muitos. A gente vê isso acontecer, né, queridos? A gente vê que com essa capacidade tecnológica toda que existe por aí, essa questão dos falsos profetas está se proliferando de uma forma assim que é realmente exponencial o negócio. Fala também que Mateus 24, 12 vai multiplicar, o pecado vai aumentar, o amor vai esfriar. Quando nós olhamos em volta, tantas atrocidades, mortes, assassinatos, né? Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz, de dois bandidos que queriam roubar a moto de um rapaz, aí o rapaz deixou a moto, saiu correndo, eles foram atrás e mataram a pessoa e outras tantas coisas. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Mas Mateus 24, 13 nos traz a esperança. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Filipenses 1:6, Paulo diz que, a palavra de Deus diz por meio de Paulo, que ele tem certeza que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus nos capacita, amados, a perseverar. Deus nos concede tudo que nós precisamos para perseverar. E o que Ele nos concede? O seu próprio Filho, o seu Espírito, o seu próprio Espírito, a igreja, a palavra, dele mesmo, né, que Ele vem até nós. É um Deus Emmanuel, Deus que está conosco. E nós vimos, queridos, que nós temos alguns recursos bem concretos e objetivos, né, para que nós possamos perseverar. Romanos 12, 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu queria falar um pouco sobre paciência hoje. A paciência, queridos, é um fruto do Espírito na nossa vida. Gálatas 5:22 fala sobre isso. Tem amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade. Então, veja que a paciência, ela é gerada no nosso coração quando nós temos uma vida com o Senhor, uma vida de busca diária pela palavra do Senhor, uma busca, uma vida de oração, né? Vemos que em Efésios 3:14 a 16 fala um pouco sobre isso, né? Quando nós oramos, o Espírito Santo nos fortalece. Não basta apenas ler a palavra. Temos que ler, é extremamente necessário, mas precisamos ler a palavra e precisamos também orar para que o Espírito Santo pegue aquela palavra e aplique ao nosso coração.
Se nós só lermos com o nosso próprio intelecto, vamos estar lendo a palavra como um outro livro qualquer. Não deve ser assim. Ser pacientes na tribulação. Vamos ver aqui, Tiago 1,2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aqui, o texto fala, amados, sobre a nossa resposta quando a aprovação vem. Como é que nós devemos reagir quando as dificuldades aparecem? Nós podemos tomar uma decisão no nosso coração, uma decisão de buscar o Senhor, buscarmos o Senhor de forma que Ele nos capacite. Uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, quando eu passo por dificuldades, seja elas quais forem, é com base em Romanos 8, 28 e 29. Eu olho para aquela situação e pergunto ao Senhor em oração: Senhor, o que essa situação pode me tornar mais semelhante a Cristo? O que está faltando em mim que precisa ser trabalhado? Romanos 8, 28, texto que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E 29 diz o propósito que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, e com isso vem o discernimento. Nós olhamos para a tribulação, olhamos para aquela dificuldade de uma outra forma. Então, nós precisamos, queridos, descansar no Senhor. 1 Pedro 4,7, a palavra de Deus nos diz: lancem sobre mim todas as suas ansiedades. Né? Então, nós não precisamos, queridos, não precisamos nos desesperar. Né? Nós temos um Deus que é um Deus Emmanuel, que está conosco. Não, gente, né? 1 Pedro 4,7, não. Eu vou ver aqui, depois eu coloco para os amados ali. Quando Jesus, então, pede para que nós lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades. Nós temos, amados, nós temos esse recurso. Né? Nós podemos lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Porque muitas vezes a gente sofre, né? A gente... 1 Pedro 5,7, desculpe, né? 4,7 não. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre mim todas as suas ansiedades. Nós não precisamos ficar na ansiedade, no medo, na angústia, e porque muitas vezes isso nos leva ao desespero, isso nos leva a nos afastar de Deus, isso nos leva a sucumbir, queridos, diante das aflições. Então nós temos esse recurso. Agora nós precisamos também pedir ao Senhor que gere paciência no nosso coração. A paciência, queridos, como eu falei, é um dom do Espírito, e a paciência, ela nos capacita a esperar o tempo do Senhor. Muitas vezes é o que nos leva a sucumbir, né, nas nossas ansiedades, nossas aflições, é porque nós queremos as coisas resolvidas no nosso tempo. E como as coisas não são resolvidas na hora que eu quero, na hora que eu preciso, eu acho que preciso, né, vem o desespero, vem a angústia, começamos a tomar decisões erradas. Não deve ser assim. Então, a paciência é algo que nós devemos desenvolver, e a paciência, de novo, amados, a paciência em meio à tribulação não é algo simples, mas é necessário para que nós possamos perseverar. Se eu não tenho paciência em meio à tribulação, vai acontecer o que eu acabei de dizer: a gente vai querer resolver as coisas de imediato, sem compreender, sem ter o discernimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Para que nós possamos viver, muitas vezes, Deus quer que nós esperemos. Passemos por aquela tribulação, suportemos aquela tribulação. É um processo onde nós vamos olhar para o nosso coração e ter a nossa fé provada, como vimos em Tiago 1,2. Ter a nossa fé provada. Então, é um exercício constante que nós temos que fazer, e nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E tem algo que Cristo realmente demonstrou, entre outras tantas virtudes, né, amados? Foi a sua paciência, mesmo com os seus discípulos. E veja que Tiago 1,2 ainda, Tiago 1,4, 1,6 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, Tiago 5, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Então veja que
Muitas vezes o que nos falta é sabedoria, né? O que nos falta para ter paciência é sabedoria. Olharmos para aquela situação e vermos como é que eu posso resolver isso da melhor forma. Qual atitude tomar, o que falar, como falar, quando falar, com quem falar. Nos faltam esses recursos. Então, nós não temos sabedoria e nos falta paciência pela falta de sabedoria e muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos e tomamos decisões erradas e não suportamos aflições, consequentemente não perseveramos, consequentemente nos afastamos do caminho do Senhor. Então, a paciência, amados, é essa ponte que nos liga onde nós estamos agora com o ponto que Deus quer que nós cheguemos. Vamos aguardar o tempo do Senhor, mas aguardarmos o tempo do Senhor em oração. Aguardarmos o tempo do Senhor buscando no Senhor aquilo que Ele quer transformar na nossa vida enquanto nós estamos passando por esse processo. Então, tudo isso tem a ver com paciência, amados, e tudo isso tem a ver também com os tempos que estão por vir, né? Nós não podemos nos enganar, não podemos achar que a coisa vai melhorar. Não vai, gente, não é o que Jesus diz. E também não podemos cair nessa falsa teologia que tem por aí, né, de que se você é cristão, você não passa por dificuldade. Isso é contrário à Bíblia. Veja, Romanos 8:23 diz assim: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como antecipação da glória futura. Veja que aqui esse texto deixa claro que nós vamos sofrer, queridos, mesmo que nós tenhamos o Espírito Santo em nós. Então veja a esperança. Embora nós tenhamos o Espírito Santo em nós como antecipação do porvir, uma certeza da nossa salvação, nós vamos sofrer. Vamos passar por aflições. Isso faz parte da nossa vida. João 16:33, Jesus deixa claro que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então, amados, vamos orar para que Deus nos capacite cada vez mais a depender dele. Filipenses 4:6-7, né? Então, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos em coisa alguma. Devemos buscar o Senhor com ações de graças, em oração. E a promessa é que a paz que transcende todo entendimento vai guardar o nosso coração. E essa deve ser a nossa forma de viver, né, amados? Buscando o Senhor, buscar ter paciência, buscar perseverança para que nós, nesse processo, tenhamos nosso coração trabalhado à semelhança de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido e que Deus nos capacite a viver com mais paciência, esperando de novo, como eu falei, né, gente? A paciência é essa ponte que liga onde eu estou agora, aonde Deus quer que eu chegue. Eu vou chegar lá, aguarde. Deus vai nos conduzir até o ponto que Ele quer nos levar. E esse ponto, nós seremos mais parecidos com Cristo, e é por isso que nós devemos ter alegria, porque esse é o resultado da aprovação, quando nós nos mantemos fiéis. Amém? Então, vamos orar, queridos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos traz esperança em meio às tribulações. A Tua palavra, Deus, que nos alimenta. A Tua palavra, Deus, que nos dá, Senhor, a real esperança de que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, de que as tribulações do tempo presente são nada comparado com a glória do porvir. A Tua palavra, Deus, que nos afirma, que nos corrige, Senhor, que nos exorta e que nos alimenta, Senhor, verdadeiramente. A Tua palavra que nos dá a garantia que nós podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Muitas vezes, ó Deus, é essa falta de fé, de confiança, que nos leva à impaciência, nos leva a querer tomar decisões erradas, sem esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Então, nos ajuda, Deus, a sermos pacientes na tribulação, para que possamos perseverar em meio a tantas dificuldades que teremos pela frente. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, tenhamos todo um dia abençoado. E amanhã, queridos, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom? Dia abençoado, queridos.